Trago mais um assunto sobre condomínios e desta vez é uma pergunta que me fizeram se empresa administradora pode solicitar currículo de candidatos a síndico. Aí eu resolvi fazer esse videozinho para explicar como que funciona, o que é e onde é que nós verificamos ou buscamos informações se pode ou não e quais as razões que pode e para que ela deve ou não solicitar. Vamos em frente? Meu nome é Carmen e neste canal eu falo sobre assuntos do condomínio. Eu sempre preparo algum materialzinho para colocar na tela, porque se alguém quiser ler, voltar e ler, pode ler, eu acho que facilita, porque nós de condomínios, nós somos, nós não temos todos os conhecimentos, né? Então eu acho que facilita, é a minha opinião, então eu acho assim, e o pessoal tem gostado. Aliás, eu quero agradecer a grande audiência. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu fico feliz que esteja servindo para que a gente aprenda juntos, né? Porque tem muito assunto em condomínio, então a gente precisa estar atento a várias coisas para a gente conseguir ir entendendo cada uma e poder interagir, né, nesse mundo de condomínio. Bom, então a empresa pode pedir o currículo dos candidatos? Depende. Então depende do quê? Normalmente ela não pode, não deve. Apenas se tiver sido delegada na Assembleia a totalidade da gestão para a administradora, o que é raramente, meramente impossível, porque se a Assembleia, se o síndico contrata uma administradora, coloca para aprovação na Assembleia, ou ele contrata e depois leva para a Assembleia ratificar a contratação, ou ele não faz nada disso. São três hipóteses que ocorrem no meio condominial. Mas, assim, quando é contratada uma empresa administradora, ela tem a função apenas de colaborar com o trabalho do síndico. Ela não pode nem fazer o trabalho realmente no lugar dele. Ela tem o objetivo de contribuir, de ser auxiliar nos trabalhos dele. Então, ele diz o que ela faz e ela cumpre o que ele pedir ou solicitar. Normalmente acaba ficando com a empresa administradora quando o síndico contrata a emissão dos boletos, a emissão e cálculo da folha de pagamentos, os impostos, todas essas coisas e muitas vezes pagar as contas. E muitas vezes o síndico cede o acesso das contas correntes do prédio para a empresa administradora, quando na verdade ele não pode fazer isso sem a aprovação da Assembleia. Mas não é esse o nosso assunto. Então vamos lá. Do que depende? Então, onde que nós sabemos se houve delegação total das funções administrativas do síndico para a administradora? Primeiro lugar que nós devemos consultar, convenção. Seria meio absurdo se uma convenção trouxesse isso, mas verifique na convenção, na parte que trata da eleição do síndico e talvez da contratação de auxiliares, se consta alguma coisa em relação a poder delegar o total da administração para terceiros, porque são terceiros, são pessoas estranhas ao prédio, terceiros. E, se for possível delegar, o que pode delegar? Mas, ainda que a convenção diga que pode delegar, ela está dizendo que a Assembleia pode delegar, ou seja, consta na convenção, quem tem que votar se delega ou não é a Assembleia. E a Assembleia pode dizer, olha, nós delegamos a emissão dos boletos e a elaboração da folha de pagamentos. Mais nada, os pagamentos quem vai lançar são vocês, mas é o síndico quem vai autorizar no banco, porque nós não autorizamos uma pessoa terceira de fora a ter acesso à conta corrente do banco, por exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo. Então, se delegou todas as funções, a empresa tem o direito de solicitar os currículos, mas não para ela analisar ou para ela dar o palpite de quem pode ou quem tem habilidade ou não para ser síndico.
Se ela fizer isso, se constar alguma regra entre vocês ou não, mas ela achar que tem que pedir, ela simplesmente vai servir de intermediária. Se ela puder fazer isso, ela vai servir de intermediária entre pedir esses currículos e talvez anexar ao edital de convocação e distribuir entre todos os condôminos, entregar a todos os condôminos. Por quê? Porque quem é síndico não só interessa aos condôminos. Se a pessoa é habilitada ou não, só interessa aos condôminos. Do mesmo jeito que eles elegem, eles podem destituir. Se a pessoa não fizer um trabalho adequado de acordo com o que eles querem e não de acordo com o que um terceiro deseja. É bem isso. Existem regras, ele não pode praticar ilegalidades, irregularidades, não pode deixar de cumprir os compromissos e nem de defender os interesses comuns dos condôminos. Então, essa é a base, né, que a gente tem que ter. Aconteceu isso, destitui, tem meios para destituição. Outra hipótese é nós nos basearmos no Código Civil. Olha, por que pode delegar? Né? O artigo 1348 traz no parágrafo 2º que o síndico pode transferir a outro total ou parcialmente os poderes de representação ou, isso significa que é os poderes de representação ou as funções administrativas. Nesse caso que nós estamos falando, essa função administrativa. Então, se está ausente a informação na convenção, o Código Civil diz que pode, o Código Civil é uma lei superior à convenção. Então, pode, mas como? Não é o síndico chegar lá e fazer isso. O síndico passar todas as tarefas para a empresa administradora ou para um contador, seja para quem for. Não. Tem que ter aprovação em assembleia, a não ser que a convenção diga o contrário, mas meramente impossível que isso aconteça. Por quê? Porque está retirando o direito de propriedade, está tirando o direito dos proprietários de decidirem sobre o destino do bem, do seu bem e da administração do seu bem. É meramente impossível. Então, essas são as possibilidades, né, onde nós podemos buscar a informação e verificar se pode e se deve. Caso contrário, a Assembleia pode, por exemplo, aprovar que o candidato vai ter que ter habilidade ou vai ter que provar de alguma forma o conhecimento. Como que pode acontecer isso? Não precisa ser ter formação específica, mas, por exemplo, a Assembleia pode determinar, por exemplo, quem se candidatar precisa ter um curso superior, não importa em que área. Por exemplo, e precisa ter ciência do regulamento interno e da convenção. E como a gente faz para provar que essa pessoa tem ciência dessas regras, né? Porque isso é o básico para alguém que vai administrar um condomínio, porque o síndico é o administrador, não é a empresa administradora. A empresa administradora é auxiliar do síndico, ela é um terceiro, né? Não importa se é síndico profissional ou síndico orgânico, ou seja, o proprietário, condômino. Pode-se fazer, por exemplo, na hora da apresentação dos candidatos, algumas perguntas sobre matérias da convenção, e aí as pessoas vão saber se ele sabe o que tem de regras na convenção, regras importantes, e se ele está apto, ele está com o conhecimento, pelo menos básico, para conduzir a administração do prédio de uma maneira adequada. O meu recado de hoje é esse, tá? Respondendo a um questionamento. Então, para ficar claro, inicialmente, empresa administradora não tem direito de intervir na administração do prédio. A realidade é essa. O administrador do prédio é o síndico. Somente se ela teve delegada todas as funções administrativas é que ela pode fazer interferências, mas não é interferências de chegar lá e fazer as coisas que ela deseja, tipo solicitar o currículo, não. Ela vai ter que ter aprovação da Assembleia dizendo o que ela pode e o que ela pode ou não pode fazer, assim como o síndico precisa ter a aprovação da Assembleia, porque os donos do prédio são os condôminos. E nós precisamos entender esses detalhes, para que não se perca o direito nosso de propriedade, de decidir sobre os destinos da nossa propriedade.
Nenhum terceiro tem o direito de comandar a nossa propriedade. São algumas situações em que ele pode agir sem aprovação, mas independente de agir sem aprovação, ele é obrigado a depois, mesmo que tenha que ter feito uma obra urgente ou qualquer, ele tem que marcar a assembleia para ratificar que os condôminos estão de acordo com o que ele fez. E os condôminos podem rejeitar o que ele fez, mesmo que ele diga que é urgente, ou da forma que ele fez, não importa. Meu recadinho hoje é esse, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe um like, eu agradeço. Inscreva-se no canal e, se quiser, ative o sininho. E deixa eu dar um recadinho. A partir desta semana, eu vou publicar os vídeos sempre de terça e quinta-feira sobre esses aspectos do condomínio. E nos outros dias eu vou tentar encaixar outro tipo de coisa que nós andamos conversando com profissionais e tal, e eu vou ver se eu consigo encaixar nesses outros dias, tá bom? Obrigada, então. Tchau e até o próximo vídeo.